Então, comentando aqui rapidamente sobre o dia de hoje. No dia anterior, no dia de ontem, eu tinha comentado ali na parte da tarde sobre um range lateral que existia, que os melhores trades, e que eu não operaria ontem, pelo menos no meio desse range, não operei, e que os melhores trades seriam vender acima das máximas e comprar abaixo das mínimas. Então, é uma boa referência esse range lateral. E se você vender acima das máximas e o preço der uma continuidade para baixo, ele tende a buscar o meio do range. Se você comprar abaixo das mínimas, achar alguma forma de comprar abaixo das mínimas e o preço ir forte para o lado do range, ele tende a ir pelo menos no meio do range. Foi o que aconteceu aqui perto da o preço abre com gap forte de queda, mas aí aqui já tem umas características do price action para quem estudou barra barra aqui, pavios abaixo de barras, então você começa a ter um mercado que tem compradores abaixo das barras. Isso aqui é um sinal que é, pode uma correção profunda pode acontecer em breve. Pode ser que não demore muito e a gente vai ter pelo menos uma correção profunda, não uma reversão, né? A reversão ela é mais difícil, ainda mais depois de um gap desses aqui, mas você tem sempre o contexto, né, para você ficar vendo. E o contexto era esse contexto lateral, o preço foi abaixo, aí vem comprador abaixo de barra, você tem outside bar com pavio, não são bons sinais de continuidade. Tem essa barra aqui, que é uma outside maior, com pavio acima, pavio abaixo. Essa barra aqui, ela é meio que um comportamento de armadilha, assim. Ela chama os vendedores fracos para vender a mínima dela, e isso aqui provavelmente vai corrigir mais profundo ou vai falhar, vai talvez até reverter. É difícil que vá para baixo de imediato. Pode até cair, sim, normal. Mas antes de cair, ela vai aqui dar uma dificultada para tirar o pessoal fraco que está entrando baixo. Isso aqui é bem normal. E aí acaba que essa barra aqui inside pode ser até que seja uma oportunidade. Um trade melhor que esse aqui é pegar aqui uma segunda entrada. Depois que essa barra grande falha em testar as mínimas aqui, deixa um gap, aí fica interessante. E aí acabou que isso aqui realmente aconteceu. O preço fez esse fundo duplo e o gap que é deixado para mínima poderia talvez até disparar aqui uma compra de H2 para levar aqui pelo menos aqui, né? Porque até esse momento a gente tinha Big Down, tentativa de Big Up. Uma vantagem do Price Action é que quando você faz uma compra, por exemplo aqui, por exemplo, você comprou aqui, você tem o teu stop, por exemplo, tem o teu stop, tem as tuas parciais, tem os teus alvos. Se o preço for contra e der tudo errado, você vai estopar. Você não sabe se isso vai acontecer, a gente nunca sabe. Só tenta somente medir as probabilidades e aí estruturar bons trades com vantagem matemática que façam sentido que façam sentido, que você consiga buscar retorno de acordo com a probabilidade ali do movimento. E aí uma vantagem do price action é que quando você está comprado e o movimento que vem a favor do teu trade, ele vai muito forte para o lado dos teus alvos, você pode aumentar às vezes os alvos, porque o preço está indo muito forte. A cada barra que ele gera na tendência, em vez de ele diminuir as probabilidades de ir mais longe, ele vai aumentando as probabilidades de ir mais longe. Então essa é uma vantagem. Por quê? Porque às vezes você entra no trade planejando um stop de uma certa quantidade de pontos e um alvo de uma certa quantidade de pontos. Dependendo do que o mercado fizer, você consegue aumentar o teu alvo e o teu stop não muda. Então é uma vantagem também. Isso, para quem opera price action, consegue fazer isso. Eu estou comentando sobre isso porque hoje foi algo que eu fiz. Eu estava comprando aqui embaixo, por exemplo, nessa barra aqui, no rompimento dela. E quando eu fiz aqui a parcial, né, que é o que eu tentaria buscar. Eu acho que qualquer pessoa que opera price action tentaria buscar uma parcial próxima da abertura. A minha foi um pouco abaixo que ainda da abertura, que era uma parcial que já compensava bem. E aí, como a gente estava observando na sala que o preço estava muito forte, olha isso aqui. As mínimas das barras, ele não volta a testar, ele não viola mínimas de barra, ele não perde mínimas de barras consecutivas de alta, sem sobreposição do corpos de barras, olha que o corpo das barras não se sobrepõe, e aí você tem só uma barra negativa no meio desse impulso, e aqui ainda uma barra bem forte que poderia colocar o mercado finalmente no modo sempre comprado, né? No always in long, que aí você só pensa em compras, não importa o que aconteceu, você não vai nem pensar em vendas. Foi o que aconteceu. Essa barra aqui, o preço não consegue testar a mínima dela. Mais uma vez, não testa as mínimas das barras, não testa, não testa. Aqui até testou e a barra que testou virou uma give up bar. Então aqui sim, modo sempre comprado,
que a gente até comentou lá na hora, que se eu não tivesse comprado lá embaixo, com certeza eu entraria no rompimento dessa barra, compraria essa barra com stop abaixo dela mesmo, porque é uma barra, uma give up bar, no bom contexto, confirmando o rompimento e pullback dessa região, e o stop abaixo dela é barato, e ele é um stop que faz sentido, porque se o preço voltar aqui abaixo da barra, ele vai falhar o movimento forte de alta, vai começar a se sobrepor, vai ficar ruim, e ele também, voltando aqui abaixo mais uma vez, ele vai estar invadindo aqui o ponto de rompimento, e isso aqui pode virar somente aqui uma lateralidade. Então você tem um stop interessante para quem compra essa barra e você tem alvos interessantes também. Você pode buscar uma parcial 1 para 1 e você pode levar uma parte até mesmo lá para o fechamento do gap ou até para as máximas lá daquela lateralidade. Então você tem sim bom risco retorno e, e a cada vez que o preço, cada barra que o preço faz aqui acima novamente, é aquele mesmo cenário, ele vai criando boa continuidade. Então você vai aumentando a tua probabilidade. Talvez se tinha uma parcial num para um dessa barra, você já não vai mais querer o parcial, você vai segurar mais um pouco para pegar mais para cima. Isso é interessante. Então isso aqui é muito forte, a gente não opera contra isso. Aqui colocou o mercado no modo sempre comprado, aqui confirmou realmente, aqui você não pensa mais em vendas. Que opera price action não vende essa barra, que opera corretamente, não vende essa barra aqui, essa barra aqui informação, né, de jeito nenhum. Não vende essa barra aqui, apesar de ter fechado o gap. Olha o comportamento que você tem na compra, olha o quanto isso é forte, até aqui pelo menos, ou até aqui. E olha o que você tem aqui, quando os vendedores começam a aparecer, aqui você tem duas barras, aqui você tem uma barra, aqui você tem três barras, mas olha o que eles conseguem fazer realmente, qual que é o movimento que eles conseguem produzir. Isso aqui, assim, no máximo ele volta isso aqui, e os vendedores quando eles aparecem, eles não fazem um paviozinho, eles não fazem uma barrinha, eles não ficam disputando aqui com os vendedores. Quando o vendedor aparece, pela análise do barra barra, ou quando o comprador aparece, pela análise do barra barra, ele apareceu. Ele já solta duas, três barras, já engolfa tudo que os vendedores fizeram. Aqui mesma coisa, três barras fortes, o comprador apareceu num ponto bem possível dele aparecer aqui nas resistências anteriores, suportes anteriores nessa região. Ele apareceu, barra forte, barra de continuidade forte, barras fortes comportadas. Essa aqui só que teve um pavio, mas ele não tem dificuldade, ele tem momento, ele passa por cima dos compradores com muita facilidade. Então a gente não busca vendas aqui, vai buscar vendas agora só lá para cima nas resistências, ele cria padrões aqui de venda. Isso aqui é praticamente uma volta em V aqui, então isso aqui é bem mais difícil de ser vendido aqui. Provavelmente aqui teriam muitas vendas de realização de lucro, e esse movimento você vai formando aqui uma espécie de wedge. Então, para quem vende aqui o edge de primeira entrada, até tem, mas eu acho muito agressivo. Por exemplo, eu gostaria de uma segunda entrada aqui do lado, assim, mostrando mais força realmente dos vendedores. Nesse momento ainda não era muito bom. Mas quem sabe operar price action até esse ponto provavelmente teria conseguido ganhar alguma coisa. Seja comprando aqui embaixo, seja comprando a barra 21, que foi uma barra muito boa. Seja comprando essa barra aqui que várias pessoas lá compraram na sala, uma correção aqui que estava levando uma continuidade, ou seja, comprando essa barra aqui, depois que o preço sentiu essas regiões aqui de suporte. Então, qualquer um dos casos, como você não estava buscando vendas, você só estava buscando compras, porque você entendeu aqui embaixo que o mercado está no modo sempre comprado, você conseguiria ganhar alguma coisa, porque todas as compras aqui acabaram dando certo se você colocou, mesmo que você colocou seu stop de barra, comprou aqui, colocou stop aqui abaixo, comprou aqui, colocou stop aqui abaixo, comprou aqui, colocou stop aqui abaixo. Mesmo só stopzinho de barra deu certo. Isso é um mercado forte. E aí foi alto na lateralidade. Aí aqui sim, nessa região tem que tomar mais cuidado com compras. Então, às vezes é o momento de esperar. Aí o mercado, você já sabe as regiões de fortes impulsos de compra. Aqui, aqui, aqui. Você já sabe onde que o preço pode segurar, né? Então aqui, ó, pelo menos são os primeiros pontos. E aí o preço segura nessas regiões, ele cria possibilidades de entrada. Uma primeira tentativa contra muitas barras de venda muito agressivo. Você tem aqui um big up, big down. Poderia ter um big up, mas a primeira entrada aqui ela é um pouquinho mais agressiva. Ainda mais acima de uma barra aqui de venda, porque realmente a barra de compra não foi rompida, né? Aí você tem aqui uma segunda entrada na mesma região aí. Um sinal legal para tentar pegar o big up. Nesse caso que acabou que não aconteceu, mas o mercado não conseguiu também se manter abaixo aqui dessa região. Vem testar mais uma vez, talvez só buscar liquidez aqui com esse pavio. E aí ele mostra isso que provavelmente só vai buscar liquidez quando a volta para cima já é forte.
Isso aqui também é uma barra interessante de sinal para você operar com early stop. Iniciantes só devem operar com early stop. Barras de sinais como essa a favor da tendência ou como essa aqui. E aí, só que aqui nesse horário ficou difícil. São três que eu gosto de fazer, mas nesse horário, porque ia sair uma notícia aí, aí nesse momento. Então, é o momento mais difícil que é melhor ficar de fora do mercado, esperar a volatilidade da notícia para depois ver se dá para se posicionar. Mas ainda assim, quem comprou aqui e colocou stop só abaixo de barra nunca atingiu o stop. Quem comprou essa boa barra aqui, colocou stop abaixo de barra nunca pegou o stop. E aí depois o mercado vai realmente acima aqui com a notícia, mas a notícia cria muitos pavis acima de barra, então tem vendedores altos. E o preço está tentando romper aqui, da mesma forma que tentou romper aqui. E não tem nenhuma novidade de falhar aqui acima mesmo, que tem algumas barras aqui, porque até se você olhar em relação aqui às proporções, a geometria do mercado, você tem o preço tentando ir acima e fazendo uma certa força aqui e depois falhando. Você tem aqui praticamente a mesma força. Então, quando eles tentam em uma extremidade, eles tentam por um momento, não conseguem executar somente uma certa força e o preço volta para dentro, executa até a outra extremidade comportamento parecido. Então, isso aqui é a inércia do mercado, os comportamentos se repetem e o mercado costuma continuar fazendo o que ele vem fazendo, que nesse caso era isso aqui, era a falha de rompimentos dessa lateralidade, que são as linhas pontilhadas. Aí ele fala esse rompimento, mas essa primeira entrada aqui é um pouquinho mais agressiva, porque você ainda não sabe se o preço vai conseguir se manter aqui abaixo. E aí ele consegue se manter. Só que se você vendo uma barra como essas, por exemplo, pensando nesse contexto da lateralidade, teu stop fica lá em cima. Então você vai precisar de um alvo mais interessante. Talvez vir só nessas regiões novamente aqui de suporte, que é o ponto mais provável que o mercado pode sentir. Só que talvez não é suficiente para quem vende aqui. Então, o que é muito legal nesse contexto é uma segunda entrada, uma L2, como aconteceu aqui. Uma L2 você poderia tentar vender essa barra quando ela estava confirmando aqui, ou na formação dela ainda, aí talvez você poderia estruturar de formas diferentes. Até mesmo um stop aqui acima dela, para mim já seria bem aceitável, porque se o preço vem aqui embaixo e passa novamente aqui acima desse ponto, é porque ela está fazendo um pullback, aqui, um fundo duplo no ponto de rompimento, é isso que provavelmente vai bem mais para cima. Então aqui se você tem uma L2 aqui interessante como essa, aqui é um stop para mim suficiente. E aí você, com isso também você consegue colocar um stop técnico e você consegue ter um stop menor que te possibilite que quando o preço chegar aqui nessas primeiras regiões aqui de compradores, quando o preço chegar aqui você já vai estar com 2 para 1 ou até mais em relação ao teu stop. Então, uma operação que você olha para o mercado, se olha o teu stop, vê se o stop é bom ou não, se ali você está protegido, e aí você mede o teu stop e os teus possíveis alvos e você vê se é uma operação legal de entrada, estrutural ou não. E claro, isso você tem que estar analisando sempre antes da barra fechar, né? Porque você não pode esperar essa barra aqui fechar, essa aqui, e aí começar a medir e analisar. Tem que estar aí meio ligado assim, o que está acontecendo e já imaginar se essa barra aqui fechar forte negativa, que você talvez poderia vender ou não, né? E é claro, o mercado chega novamente nessas regiões, nem consegue testar dessa vez, mas vem aqui nesses pontos aqui fortes de compradores e já sente. Mas como o mercado cria uma falha que bem interessante de topo, como foi aqui, talvez até mais forte essa falha aqui de topo, essa aqui é um pouco mais sobreposta, mas essa aqui ela já vem aqui nesse comportamento para baixo, tenta ir acima e já falha e volta aqui, isso aqui pode levar realmente bem mais longe aí. Pode levar talvez até para o meio aqui do range, que é aquele ponto que eu acho que eu comentei antes, que é um magneto muito forte, é o meio desse range. O mercado tende a voltar quando ele rompe as extremidades. Então isso aqui poderia ser um magneto muito forte. Mas ainda assim que isso aqui é um magneto muito forte, chegando baixo aqui vão ter compradores, principalmente aqui em segundas entradas. Por isso que essa entrada eu não gosto tanto assim. Eu gostaria mais aqui de uma segunda entrada nessa região. Acabou não acontecendo, muito final do dia, muito difícil fazer esses trades aqui nessa região. Mas essa aqui eu não gosto tanto porque se você olhar antes que ela, você tem essa barra, olha as máximas, essa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 barras, 9 se contar essa, 9 barras, 8, né? 8 barras em que as máximas de barras sejam violadas. Então você tem muitas barras consecutivas na queda. A primeira barra que provavelmente não vai reverter isso ou não vai muito longe e o preço deve criar uma segunda entrada aqui embaixo, uma nova barra de compra se for para ele realmente ir. Tanto foi difícil a continuidade dessa barra que olha o que o preço fez aqui.
E é claro que isso um estudo aqui no mercado, isso aqui nem sempre vai acontecer, às vezes o preço vai entrar, essa compra aqui vai jogar lá em cima. Então depende, assim, por isso que no mercado, por isso que é interessante no price action, tudo é em tons de cinza. Então você não consegue pegar esses conhecimentos, a maior parte deles pelo menos, quase todos, e transformar isso num algoritmo, num robô. Isso seria muito fácil se fosse assim. Não tem, tudo é muito subjetivo. Então, e tudo que funciona, às vezes não vai funcionar. Então, as coisas que têm maior probabilidade tem 80% de probabilidade. Mas, ou seja, de cada 10 vezes, duas falham. E às vezes que falham, às vezes o movimento ele é muito forte, inclusive normalmente, porque isso faz parte da metodologia. Eu tenho um conceito que normalmente, é, quando acontecem coisas inesperadas, normalmente a continuidade ela é muito forte. Então, quando coisas com menor probabilidade acontecem, as continuidades são muito fortes. E se você está do lado errado e não aceita, você vai pagar um stop tão grande do que todos os ganhos pequenos que você ganhou quando estava do lado certo. Óbvio, se você não gerenciar da forma correta, né? E o mais importante do dia não é realmente ter conseguido observar se isso aqui entrou no modo sempre comprado ou se não era para ter vendido essa barra. Isso aqui é importante você ver agora, ver hoje o que aconteceu. Agora já passou, né? Então agora é fácil ver, mas a gente acabou que conseguiu ver essas coisas em tempo real. Mas quem não conseguiu, agora olhando aqui como que os conceitos que você poderia ter utilizado hoje, você consegue na próxima vez que acontecer aplicar isso. Mas o que mais importa hoje, por exemplo, é que o dia, independente se você levou um stop de 500 pontos ou se você pegou um alvo de 1.200 pontos, independente disso, hoje é um dia, hoje qualquer outro dia no mercado é um dia que não é para mudar a vida de ninguém. Então, nenhum trade aqui vai mudar a vida de ninguém. E se isso aconteceu ou se está acontecendo é porque você está provavelmente operando errado e operando com a mão errada, né? Operando muito alavancado, que não muda muito. É, se você tem um trade de stop ou um trade de um bom alvo no dia, isso é um trade, são um, dois, três trades no meio de uma sequência de centenas de trades, talvez, do teu ano. Então, nenhum trade é para ser muito mais importante que o outro e nenhum trade deve nada para o outro. Então, se você, por exemplo, comprou aqui em algum lugar, estopou vendo essa barra forte, é, o próximo trade é se você comprar aqui, você não pode comprar 5 vezes a mão que você comprou aqui só para querer se recuperar, que você não pode ficar muito tempo negativo, você já quer recuperar. Não faz sentido. Nesse caso teria dado certo, mas não faz sentido. Não faz sentido porque esse trade aqui ele não deve nada para o trade anterior que deu stop. E esse trade aqui também não deve nada para o trade que você fez lá em janeiro e levou stop. É a mesma coisa, não faz sentido nenhum. Você opera todos os trades com alguma regra, você precisa ter um gerenciamento, ou operar meio que sempre com a mão parecida. E aí isso vai acumulando trades, acumulando trades, acumulando trades. Quando você vê, você já fez 100, 200, 300 trades em alguns meses. E aí sim que você vai ver o resultado. Se na média aqueles 300 trades você está positivo ou não. É por isso que um dia como hoje, ou como qualquer outro dia, você tem que cada vez mais coletando informações assim. Tanto quando acerta e quando erra também, né? Quando erra, principalmente, ver onde que errou e ver o que as outras pessoas estavam tentando aplicar na leitura, né? Principalmente, no meu caso, principalmente para esse action, que é o que eu utilizo, né? Então, price action, os dias que eu levo stop, aí eu vou verificar aqui o que foi que eu fiz, se faz sentido ainda com o gráfico pronto ou não, né? Então isso eu acho que é interessante.